A paz do Senhor para todos. Trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e eis que farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo na sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, e eis que quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: e eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, quando ele fala com Jeremias e diz assim: Jeremias, levanta-te e vai, desce à casa do oleiro, que lá tu ouvirá a minha voz. E a Bíblia diz assim que Jeremias se levantou e foi para a casa do oleiro. E quando chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando ali, fazendo vaso de barro. E de repente, todo o oleiro pega o barro e coloca ali, e começou a machucar aquele barro, e como ele tem habilidades, começou a fazer o vaso de barro. Mas de repente, aquele vaso de barro se quebrou. Mas aquele oleiro que nós vemos, que ele não pegou aquele barro e jogou fora. Simplesmente o mesmo barro, ele tornou a fazer outro vaso novo. Aí Deus fala com Jeremias e diz assim: Jeremias, tu estás vendo, Jeremias? Assim como o oleiro tornou a fazer um vaso novo, assim sois vós nas minhas mãos, Jeremias. Por quê? Porque nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus estava referindo a Israel, que ia fazer Israel um novo vaso. Mas eu quero trazer essa palavra para a nossa edificação neste momento, que nós aprendemos que Deus, quando Ele quer falar, Ele fala de várias maneiras. E foi dessa maneira que Ele quis falar com Jeremias. Uma ilustração. E essa ilustração, Deus disse para Jeremias: levanta-te, Jeremias, vai na casa do oleiro, desce lá. Porque tem momento na nossa vida que nós temos que ouvir a voz de Deus. Aí Deus disse: levanta e vai à casa do oleiro, que lá tu ouvirás a minha voz. Então Jeremias se levantou e foi à casa do oleiro. E quando chegou lá, Jeremias começou a observar o oleiro fazendo um vaso de barro nas suas mãos, fazendo um vaso. Pegou aquele barro e começou aquele oleiro trabalhar em cima daquele barro. Então assim é Deus. Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não entende. Ele pega o barro, a Bíblia diz que trazendo para nós somos barro. Nós foi criado, o homem foi feito de barro. Então Deus às vezes pega nós e coloca ali aonde Ele quer, na prensa, e começa a trabalhar no barro. E de repente o barro se quebrou na mão do oleiro. Mas esse oleiro não pegou, jogou fora. Significa que Deus dá valor àquilo que ninguém quer dar mais valor. Se o seu vaso estiver na sua casa se quebrar, você, lógico, vai jogar fora. Mas Deus não, Deus é diferente. Deus mostra que Ele pegou aquele barro, começou a amassar novamente, tornou a fazer outro vaso novo. Então o que eu aprendo é que tem pessoa que, pela sociedade, acho que não tem mais jeito. Essa pessoa fez tantas coisas erradas que não tem jeito. Mas Deus está dizendo, não tem jeito para a sociedade. Não tem jeito para a medicina. Não tem jeito para você e nem para mim.
Mas para Deus tem jeito sim. Deus quebra o vaso. Então Deus, quando quer trabalhar, ele começa a quebrar o vaso. O vaso da mão do oleiro, Deus sabe como trabalhar. Vai quebrando, depois vai tornando fazer um vaso novo. E esse vaso, ele tem que ser passado pelo fogo. Depois que o vaso está pronto, passa pelo fogo. Vai esquentar. Deus sabe como trabalhar. Às vezes na nossa vida, a gente está folgado, está tranquilo, está uma benção, está com saúde, está com dinheiro, mas está tudo bem. Mas Deus diz assim, não, está faltando algo. Está faltando buscar mais, está faltando orar mais, está faltando tirar aqueles garranchos, aquele que está errado. Aí Deus começa a trabalhar, começa a amassar o barro. E Deus vai amassando o barro e vai colocando tudo no seu devido lugar. Assim é Deus na nossa vida. Deus sabe como trabalhar no barro. Deus sabe como amassar o barro. Tem barro que é difícil, mas Deus sabe trabalhar. Deus sabe como quebrar. Deus sabe como fazer o que a gente não pode fazer. Tornar um vaso novo. A Bíblia diz assim lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Para uma pessoa se tornar uma nova criatura, eles têm que estar na presença de Deus. Tem que estar na mão do oleiro, para Deus trabalhar. Quantas pessoas que nesse momento que dizem assim, a minha vida não prestava para nada, ninguém dá valor. Todo mundo olhava assim e dizia assim, oxe, esse vai morrer, esse não tem mais jeito. Mas quando passou na mão do oleiro, hoje ele é um vaso. É um instrumento nas mãos do Senhor. Todo mundo fica, rapaz, quem era ele? Parece com ele. Será que é ele mesmo? Continua sendo o mesmo. Homem de Deus, mulher de Deus. Agora vai ver o que ele passou para chegar aonde ele está. Passou pelo acosto de Deus. Passou pela mão do oleiro. Foi quebrado pelo aperto. Pode ser a dificuldade. Pode ser a enfermidade. Mas passou pela mão do oleiro. Aí o oleiro agora, quando quebrou o vaso, o oleiro tornou a fazer um vaso novo. Eu quero dizer, nesses últimos dias, Deus está trabalhando. Deus está amassando o barro. Deus está amassando o barro. Eu e você somos o oleiro. Deus está amassando o barro. Sabe para quê, irmão? Para Deus fazer um vaso novo. Para Deus fazer um vaso de honra. Um vaso que quando está pronto, a dizer assim, agora eu estou pronto. Aí Deus ainda diz, não, ainda falta algo. Passar pelo fogo. Aí vai passar pelo fogo, porque Deus sabe o que é que faz? Simplesmente ele vai aprimorar. Depois quando o vaso estiver pronto, Deus diz assim, agora você é um instrumento nas minhas mãos, agora eu vou te usar na terra. Então que eu e você sejam um instrumento nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Eu e você somos vasos na mão do oleiro. Às vezes nós estamos passando por luta, dificuldade, por aperto, perseguição, calúnia, tanta coisa. Tem gente que lhe rejeita, tem gente que lhe vende, tem gente que não aceita. Mas Deus está dizendo, você é um vaso. Você é um vaso escolhido. Eu quero você para te usar. Então Deus está dizendo que você é um instrumento nas mãos de Deus. Um vaso escolhido. Quem sabe você mesmo está dizendo assim, eu não presto para nada mesmo. Aí Deus diz, é você mesmo que eu quero. Nós vimos na palavra de Deus, um vaso escolhido por Deus foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso não prestava para nada. Saulo de Tarso era um perseguidor de crente. Saulo de Tarso pegou carta branca para perseguir crente. Carta branca, disse, agora que eu quero perseguir crente. Mas o resultado, Saulo de Tarso foi um vaso novo, um instrumento nas mãos de Deus,
Saulo de Tarso foi o pregador, instrumento das mãos de Deus. Deus quer fazer isso na tua vida, amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor.